Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Certamente, muitos aqui devem ter vivido a era do Socket 775, o qual certamente foi uma das plataformas mais longevas da história, com inúmeras CPUs lançadas, diferentes chipsets, os quais poderiam ser fabricados por outras empresas além da Intel, vivenciando transições como o do AGP para o PCI Express e tendo passado por ao menos 3 padrões de memória diferentes. No caso, DDR, DDR2 e DDR3. Com toda essa bagagem, é inevitável que até hoje muita gente guarde certa nostalgia desses bons tempos. Então, por que não reunir algumas CPUs que fizeram história nesse socket, juntamente com uma das melhores e mais desejadas placas-mães dessa época? Pois é exatamente o tema de uma série de vídeos aqui no canal, onde no primeiro deles irei lhes apresentar a placa-mãe, a Asus Rampage Extreme. Antes de destrincharmos a placa e justificar o porquê dela ser uma lenda, é importante lembrar que a Asus Rampage Extreme custava cerca de $425 em seu lançamento, lá em 2008, o que equivale ao preço de uma Maximus Z690 Apex em valores atualizados, fazendo dela um dos modelos mais sofisticados de sua era. Sobre a placa, ela usa PCB no padrão ATX convencional e apesar de terem se passado 14 anos desde seu lançamento, ela até que acabou envelhecendo bem, com um imponente sistema de refrigeração do VRM chipset em uma única peça com heat pipe de cobre, além do dissipador dedicado ao circuito de alimentação das memórias se destacando. Nessa época, a Intel oferecia 3 linhas de chipset, a X, P e a G, onde a primeira era focada em um nicho mais entusiasta com placas-mães mais sofisticadas, a segunda era performance para público mais geral e a G com vídeo integrado era mais básica. Todos eles usam um esquema com 2 chipsets, a ponte norte, integrava o controlador de memória, PCI Express e quando disponível vídeo integrado, e a ponte sul ficava com a parte do I/O. É pertinente lembrar que nessa época, a Intel ainda não havia feito a integração do controlador de memória diretamente na CPU, assim como do PCI Express, algo que só viria a virar realidade no Bloomfield e no Linfield, respectivamente, onde esse segundo enterrou de vez a ponte norte, integrando todas as suas funcionalidades no mesmo die do processador. Sobre os chipsets da série X, especificamente o X38 e X48, seu maior diferencial era o maior número de pistas PCI Express, já usando o padrão 2.0, algo que na época era novidade, onde o suporte a memórias DDR2 e DDR3 já vinham desde o P35, ainda que o controlador de memória DDR3 usado no X38 e X48 sejam mais capazes do ponto de vista das frequências. Apenas para constar, como uma curiosidade, X38 e X48 são praticamente os mesmos chips, apenas com alguns pequenos tweaks no X48, onde ambos eram fabricados em 90 nanômetros, enquanto o P45 já era 65 nanômetros. Já o ICH9R, ele oferece 6 portas SATA 2.0 com suporte a RAID, 12 portas USB 2.0 e mais 6 pistas PCI Express 1X. Sobre a Rampage Extreme, ela usa a combinação X48 mais ICH9R, o que, como dito anteriormente, garante suporte a 2 slots PCI Express 16X 2.0, 6 portas SATA 2.0 controlada pelo ICH9R e 2 usando o controlador externo, com bônus para uma porta PATA IDE usando um controlador externo e uma série de botões que permite ao usuário fazer overclocking. No painel traseiro, são 6 portas USB 2.0, além do finado padrão eSATA, 2 LAN Ethernet, uma PS2 e um botão Clear CMOS, onde a função do som integrado vinha através de uma placa PCI Express e, como dito, acompanhava o pacote. Ao desmontar a placa, vemos que o seu sistema de refrigeração é composto de uma peça inteiriça ligada por heat pipes de cobre, a qual é responsável por manter as temperaturas do VRM chipset em dia, parecendo algo um pouco exagerado para os padrões modernos, porém, cabe lembrar que só o TDP da ponte norte é de cerca de 30 watts, o que certamente requer um sistema de refrigeração razoável para manter a temperatura em dia. Além disso, um detalhe muito interessante
é que esse sistema de refrigeração é meio que modular, oferecendo alguns elementos de dissipação como acessório na placa, os quais podem ser montados no dissipador usando pasta térmica e parafusos como meio de fixação, onde dentre esses elementos estão inclusos um conjunto com aletas e heat pipe para o VRM, outro para o X48 e até mesmo um bloco de water cooler. Exigir um sistema desses hoje em dia seria algo meio que absurdo, afinal, o preço do cobre 14 anos atrás era outro, assim como a dissipação de calor dos componentes envolvidos. Porém, as leis da física continuam as mesmas, de forma que seria realmente apreciável voltar a ver os fabricantes usando dissipadores de verdade em suas placas-mãe, não necessariamente com peças complexas com heat pipes de cobre, mas pelo menos usando aletas sérias como é aí na Rampage Extreme. Sobre o VRM, a ASUS optou por usar um arranjo de 16 fases, onde, evidentemente, foram utilizados doublers para se obter esse número. Afinal, controladores PWM para esse uso com esse número de fases é algo que só se tornou realidade recentemente. Foram utilizados controladores ASP0800 e ASP0801, onde o primeiro é fabricado pela OnCM e suporta até 8 fases com frequência de chaveamento de até 1 MHz, enquanto o ASP0801 não existem informações a seu respeito, exceto alguns reviews da época dizendo que cada um desses chips era responsável por controlar 4 fases, com doublers fazendo o resto do trabalho. O que hoje não faz muito sentido, especialmente após saber que o ASP0800 consegue controlar até 8 fases, uma informação que não existia publicamente na época. Sobre os componentes utilizados, a ASUS optou por usar um NXP PH9025L de alta e um NXP PH5525L de baixa em cada fase, onde o 9025L suporta corrente máxima de 48 A a 100 graus Celsius, com tempo de subida de 39 nanosegundos, tempo de queda de 15 nanosegundos, enquanto o PH5525L tem RDS-on de 5.5 miliohms. Esses números não parecem ser lá muito brilhantes para 2022, porém é necessário lembrar que esses MOSFETs são de 2006 e 2007 e ainda assim conseguem ser tão bons ou até melhores que vários MOSFETs discretos usados em placas B450 e B550 modernas, que não está nada mal por uma placa fabricada há 14 anos atrás. No que diz respeito à dissipação de calor desse conjunto, considerando a frequência de chaveamento de 300 kHz, os 600 kHz no controlador, afinal tem os doublers, VGS de 4,5 V e tensão de saída de 1,4 V para uma carga de 100 A, ele deve dissipar cerca de 16,4 watts, o que é perfeitamente aceitável para uma placa dessa idade com o sistema de refrigeração utilizado. Muitos já devem ter percebido que essa placa estava entre o que havia de melhor na época, com algumas qualidades que faltam até mesmo em placas mais modernas. Porém, nem tudo são flores e toda essa sofisticação tem um preço: a durabilidade. A Rampage Extreme também é famosa por alguns componentes que costumam apresentar problemas com o tempo. No caso, uma dessas fontes de dores de cabeça são os capacitores Fujitsu Super ML de 1000 microfarad e 3 volts, os quais são utilizados no VRM das memórias, chipset e processador. O grande problema desses capacitores é que quanto maior a tensão de operação, mais rápido a sua vida útil vai embora. Claro, isso ainda respeitando seu limite dos 3 volts, o que significa que um mundo cujas DDR3 trabalhavam com tensão acima dos 2 volts e chipset além de 1,5 volt, esses componentes acabavam degradando e morrendo, deixando a placa em curto. Felizmente, quando isso acontece, é possível substituí-los por capacitores de polímero sólido SMD modernos, os quais dão conta do recado sem maiores problemas, onde abaixo é possível ver fotos de tal reparo, feito em uma das Rampage Extreme que tem em mãos, onde a placa funciona perfeitamente. Um acessório que merece atenção especial é o LCD Poster, que é meio como se fosse um debug LED gourmet, mostrando o status da placa, onde por meio daqueles botões localizados na parte inferior do PCB, permite ao usuário alterar o FSB até mesmo fazer overvolt completamente on the fly, vendo as mudanças diretamente na telinha. Ficaram curiosos para ver essa placa em ação, inclusive fazendo overclock com o LCD Poster,
e os comandos da placa, fazer aquele tour pela BIOS e ver os resultados em refrigeração ambiente usando alguns CPUs binados, como por exemplo um E8400 que roda ali 5 GHz na água? Então, essas são cenas para os próximos capítulos. Por hora, fiquem com a apresentação dessa incrível placa que é a Rampage Extreme e um agradecimento ao Kona64, afinal, sem ele, esse artigo não teria virado realidade. Até a próxima! Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!